Obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos na Tua casa, para aprender mais de Ti e de Tua natureza. Ensina-nos algo nesta noite que vai nos tornar mais habilidosos para enfrentar o nosso inimigo, o Teu inimigo. Que possamos estar mais hábeis, Pai, para nos defender dos golpes do inimigo o mais que possa. Concede isso por quanto pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Eu achei que ia chegar bem atrasado hoje. Eu precisei ir na oficina, mas demorou tanto. Parecia que eu ia ter um ataque cardíaco, ansiedade. Às vezes a ansiedade, por causa do horário, né? A responsabilidade com vocês. Fabiana, bom te ver. A responsabilidade do compromisso, né? Que eu tenho com vocês, de estar aqui no horário. E não pude nem tomar banho, né? Mas calma, eu tomei banho de manhã, né? Eu não tive tempo de tomar banho agora, mas eu tomei banho tem menos de 12 horas, ainda dá para ficar perto de mim. Mas então, eu cheguei aqui e eu estava muito ansioso aí, muito mesmo. Porque o diabo, ele aproveita das situações, das circunstâncias, né? Então, eu lembrei de algo que nós temos, né? Todos nós temos, uma autoridade de Marcos 16. Nós podemos tantas coisas, só que nós usamos tão pouco. Lembra, Jesus falou, Maneusa, Deus abençoe. Jesus falou que você pode ordenar uma montanha, mover daqui para ali. Bom, ele falou que você pode, mas não é por causa disso que você vai sair por aí movendo montanha. Deixa as montanhas onde estão. Mas nós podemos fazer algo. Então eu estava ali parecia que ia dar um infarte, e eu lembrei, né, disto, e eu ordenei que a ansiedade saísse de mim, o estresse, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenei que tudo aquilo saísse e ordenei ao meu corpo que relaxasse, né? Então foi tão bom desfrutar, né, do relaxamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos estudar um pouco disto, mensagem doenças e aflições. Nós vamos ler a Escritura, creio que já foi mostrado, Mateus 12, 43. Lembrar que Deus nos deu isso é porque Ele sabia que nós precisaríamos. E essa mensagem, eu sempre, quando eu estou ouvindo uma mensagem, ou lendo, e eu vejo coisas, eu tenho vontade de repartir com vocês. Senti vontade de estudar essa mensagem, talvez não toda, mas um pouco. Ela tem muito ensinamento profundo nesta mensagem. Então nós vamos apenas começar hoje, se Deus nos dirigir. Na quarta-feira a gente continua. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha adornada e varrida, acha desocupada, varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. Ali aonde? Na pessoa, de onde ele saiu. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros.
assim acontecerá também a esta geração má. Podem sentar. Então, Jesus Cristo aqui está falando de cura divina, libertação, porque o diabo, ele é um atormentador. Então, ele atormenta no espírito, quando a pessoa está possuída por um espírito. Então, isso é a demonologia no estado religioso. Às vezes esse demônio, ele não ataca no espírito, ele ataca no corpo da pessoa. Então isso, no caso, é demonologia no estado físico. Uma doença se instala ali, porque a cura está em nós. Por isso que quando você corta, poucos dias ela sara, cicatriza ali. Aquele ferimento só cicatriza porque a cura está em nós. Você pega uma gripe ou um Covid, que seja, então, depois de alguns dias, você está curado novamente, porque a cura está em nós. Porém, o diabo, às vezes, ele consegue vir de uma tal maneira que ele consegue interromper o processo normal de cura. Então, o organismo não consegue se recuperar sozinho. Então, neste caso, é necessário a manifestação do sobrenatural. E Deus nos deu isto, essa autoridade para, em seu nome, repreender demônios. Porque nós vamos ver que toda doença é do diabo. Então, câncer e tantas outras, como o profeta fala, câncer é uma vida, é um espírito que gerou uma vida, um corpo ali. Começou a desenvolver células, assim como você começou a desenvolver células no ventre de sua mãe. Então o diabo também, o diabo não consegue criar nada, ele não consegue criar células, mas ele consegue, através de uma lesão, ele consegue levar, ou alguns outros meios, estresse, poluição, veneno, agrotóxico, defensivo agrícola, tantas coisas. O diabo, ele consegue levar uma célula a se apostatar. Um termo, o que seria isso, a célula se apostatar? É um termo que o profeta usa. Ele leva aquela célula a se reproduzir desordenadamente. Porque então, quando ela começa a se reproduzir desordenadamente, sem morrer, as células vão reproduzindo sem morrer, então é que vai criando um corpo ali, um tumor. Então, aquele espírito, ele fica naquela massa, naquela matéria ali, é uma vida. Se o médico conseguir arrancar aquilo, tudo bem. Então, aquele espírito, aquela vida, não tem mais aquele corpo ali, para ficar ali. Como você, cada um de nós somos um espírito, estamos nesse corpo. Mas se alguém desfizer esse corpo, nosso espírito não tem como ficar em um corpo desfeito, nosso espírito vai embora, né? Então, mas não é necessário um médico para arrancar aquele corpo ali, aquele tumor. Nós podemos, através da palavra falada, ordenar que a vida daquele corpo saia, e ele sai. Então, aquele corpo morre. Se você sair do seu corpo, o seu corpo morre. Então, Jesus está falando isso daqui, com relação à cura divina, porque o profeta faz aqui uma pergunta, a gente vai ler. O profeta fala, quanto tempo dura uma cura? Quanto tempo, irmão Biruca, dura uma cura, você sabe? O tempo que durar a sua fé, exatamente. A cura dura tanto quanto dura a sua fé.
Por quê? Porque quando você é curado de alguma coisa, o diabo ele vai criar um sintoma em você para dizer que você não foi curado. Nós confiamos tanto nos nossos sentidos, mais do que na palavra de Deus. Isso é um erro. Os nossos sentidos, eles enganam, eles cometem erro, equívoco. Olha, é tão comum. Há muitos anos eu li sobre, se eu não me engano, era sobre soldados feridos na guerra. Na guerra é muito comum os soldados pisar nas minas, então explode, arranca a perna dele, tem a perna amputada. E depois que aquela perna foi amputada, é claro, se amputou a perna, é claro que o pé também foi embora, né? Mas mesmo assim, ele não tem mais perna, não tem mais pé, mas mesmo assim, ele sente dores horríveis no pé que não existe mais. Mas se aquele pé não existe mais, como é que ele está sentindo aquela dor ali? Porque os nossos sentidos não são tão confiáveis como a gente pensa. Então, o diabo, quando a pessoa recebe uma cura, aquele espírito que estava ali, ele foi embora. Mas Jesus está mostrando a estratégia do diabo. Ele vai, mas então depois ele volta. E ele acha a casa limpa, adornada e vazia. Vazia por quê? Quem deveria estar ali, irmão Davi? A palavra, mas não é exatamente a palavra. Quem é que deveria estar ali? O homem da casa, o bom homem da casa, que é a sua fé. É a sua fé. Então, toda vez, sempre que você é curado, se qualquer pessoa vier aqui doente, você está bem com Deus, se você não tem um pecado escondido aí, um problema aí, se você vem aqui e eu repreender aquele mal, eu não tenho dúvida de que aquele mal sai. Muitas pessoas vêm na plataforma, elas são curadas, mas o problema é que elas não entendem isto, que depois de um tempo, o diabo ele volta novamente ali e tenta entrar de volta. Como? Ele entra na mente, falando, você não foi curado, você está sentindo a dor, é porque você não foi curado. Gente, porque você está sentindo a dor, quer dizer que você não foi curado? O homem pode amputar o pé e sentir o pé doendo, o pé que nem existe mais. Ou qualquer outra coisa assim. Então o profeta disse, olha, assim como a sua fé expulsou aquela vida, a sua incredulidade vai trazê-la de volta. Então a pessoa recebe a doença novamente. E aí o problema é que aquele espírito não volta sozinho, ele volta com mais 7. Então, seja qual for o espírito que você repreender, você tem que deixar o bom homem da casa ali, que é a sua fé. O que é? É que o profeta nos ensina, eu já falei disso aqui algumas vezes, que quando o diabo volta, ele volta como um carteiro, trazendo uma encomenda, falando, aqui, você está doente. E se você assinar, ou seja, se você concordar com o diabo, então você assinou, você recebeu aquilo de volta. E não é só ele, vem ele mais 7. Então o profeta disse, quando ele voltar, deixe o bom homem da casa ali, que é o 6º sentido, a sua fé, e falar, não, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu estou sarado, não aceito isso de volta. Então, o que diz Tiago 4, 6, ou 4, 7? Diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que conhecer os nossos direitos, conhecer a palavra e saber que ela é verdadeira. Amém? Amém. Alguém disse, as curas são duradouras? Elas duram tanto quanto durar a fé. Mas quando a fé falha, então a cura falhará. Porque o diabo entrou na mente. Lembra Pedro andando sobre a água? Pedro andou por cima da água, como Jesus. Porém,
Em um momento o diabo entrou em sua mente e disse para ele: olha o vento, olha as ondas, você não vai... Por certo, o diabo deve ter dito algo como que, esse vento, olha as ondas, você vai afundar, você vai afundar, você vai afundar, você vai afundar, e ele teve medo. E no momento que ele temeu, ele deixou de crer. Então ele afundou. Por isso eu digo para vocês, a sua fé se move na direção do seu foco. Aonde você põe o seu foco, é ali que está a sua fé. Então muitas pessoas, elas têm fé. Elas não sabem manter a fé no lugar certo. Muitas pessoas, elas pegam a fé e colocam na doença. Ela crê que está doente. Se você crê que está doente, você está pondo a sua fé na doença. Então aquilo fica ali. Como eu tenho falado para tantas pessoas, meu irmão, quando você orar ou receber a oração, nunca mais confesse aquela doença. Porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo que você confessa, aquilo se torna realidade. Então, as curas duram tanto quanto durar a sua fé. Mas quando a fé falha, então a sua cura falhará. Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristã em todos os seus dias? Ele poderia ser, esta noite, um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. Uma pessoa pode, hoje, estar com Deus e amanhã estar com o diabo. É quando ele perde sua fé em Deus. Aquilo o envia de volta. E qualquer poder que puder curá-lo aqui nesta plataforma, pode mantê-lo bem. Então, esta é a razão que fiz esta afirmação, que nada vem aqui que não seja libertado aqui. Fora daqui, fica de acordo com a sua fé. Se isso permanece. Então, as pessoas, elas cometem este grande erro. Oram a Deus, Deus responde suas orações, mas elas não conseguem manter a fé na promessa, na palavra. Ela deixa o diabo chamar a atenção da fé delas para o sintoma. Você acha que quando você é curado, ou qualquer outra coisa, você acha que o diabo vai deixar você ficar olhando para a cura e crendo? Obviamente que não. Ele vai fazer tudo quanto ele puder fazer de barulho para desviar a sua atenção da fé na palavra, para você colocar a sua fé na doença, no problema. E aonde estiver a sua fé, aquilo te dominará. Já vi pessoas chegarem à plataforma completamente cegas e lerem esta mesma Bíblia. Em menos de 5 dias, voltarem de novo simplesmente tão cegas como eram. Por que elas leram aqui? O poder do diabo reconheceu aquele dom de Deus e ele teve que sair. Agora, eu sei que isto é uma afirmação e tanto para se fazer, mas eu sei onde estou firmado. E eu sei em quem eu tenho crido. E eu conheço o seu poder para curar. Alguém disse, não há muito tempo atrás, quando eu estava em Phoenix, as filas de oração iam até as ruas. E elas não podiam nem mesmo entrar no auditório. Entrando na fila, alguém disse, está o senhor não tem receio, irmão Brana, de se colocar ali diante de todas aquelas coisas e reconhecer que os críticos estão ali de pé e os repórteres dos jornais e assim por diante para criticar? O senhor não tem medo, receio? Eu disse, eu não tenho medo
desde que eu sinta que ele está próximo. Porém, se eu não puder senti-lo, eu sairei da plataforma e irei para casa. Ninguém pode fazer nada. Tudo tem que vir de Deus. Por exemplo, nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. Parece ser um dos maiores inimigos hoje. O que é o câncer? De onde ele veio? Tumor, catarata, úlcera, pneumonia, tuberculose. Todos estes nomes são nomes medicinais que a ciência da medicina colocou neles. A Bíblia declara que eles são demônios. Por exemplo, o câncer. O que é um câncer? Ele geralmente vem de uma lesão. E todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disso, a maioria de vocês. Por exemplo, quando um bebê nasce, e quando um filho nasce de Deus, quando um filho nasce no reino de Deus, a Bíblia diz, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 coisas formam o novo nascimento. Isto está certo, ministros? Estes 3 elementos formam o novo nascimento. Água, sangue e espírito. E isto forma o nascimento natural, quando um bebê nasce. O que é a primeira coisa? Água, sangue, vida. Claro, que esta que está falando do nascimento natural, água, sangue e vida, está falando da mulher quando vai dar a luz. Por que a primeira coisa é água? Porque rompe a bolsa. Claro, uma criança no ventre de uma mãe, ele está dentro de uma sacola cheia d'água, que é para proteger ele de impacto e tudo. Então, a primeira coisa que acontece antes da criança nascer, aquela bolsa se rompe, a água derrama. Logo então em seguida vem o sangue e a vida segue. Todas as coisas naturais tipificam as espirituais. E um câncer no natural, no espiritual, ele é um diabo, o câncer. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. O câncer vem de uma lesão. Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum. E pode ter em alguma ocasião. Bem, o que causa um câncer? É alguma célula, um germe em meu corpo que se apostata, recebe uma lesão, ou algo que se estabelece. E daquele germe ou célula, começa uma multiplicação de células, multiplicando. E isto forma um câncer e começa a comer dentro do corpo. Sim, porque assim, nossas células, elas nascem, estão sempre, constantemente nascendo células dentro de nós. Mas por que isto não vira um câncer? Porque existe um controle perfeito. A célula nasce quando a outra velha já morreu. Nós estamos trocando de células o tempo todo. O tempo todo, células velhas estão morrendo e células novas estão nascendo. Mas no câncer não é assim. Então, o diabo ele consegue interromper esse processo normal e faz que células começam a se reproduzir desordenadamente sem morrer. Vai só nascendo célula sem morrer nenhuma. Então, claro, aquilo primeiro é um caroço e aquilo vai aumentando, até que aquela vida tire a vida da pessoa. É uma forma que o diabo tem para tirar a vida da pessoa. Agora, cada dia e cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Ou seja, ele fala germe,
é uma célula, né? Você nasceu assim. O espermatozoide do pai fecunda o óvulo da mãe. Então tem os 23 cromossomos de um, 22 do outro. 23, 22? 23 de cada. Então, o que são os... A aula de biologia. O que são os cromossomos? É onde reside o código genético o código genético do seu pai, de sua mãe. Por isso que é o que diz que aquele menino vai nascer, se for de pais morenos, vai nascer moreno, se for de pais brancos, vai nascer uma criança branca, porque ali está o código genético do pai e da mãe. Se o pai é negro, a mãe é branca, ele vai pegar um pouco dos dois, não vai nascer nem branco nem negro, vai nascer mulato, porque misturou os dois. Então, forma uma célula, da primeira célula vai para a segunda, se divide 4, e assim vai multiplicando até que você nasce. Agora, o diabo tenta fazer uma imitação disto. Agora, cada vida vem de um pedacinho de vida que existe, vem de um germe, entendeu? Uma célula. Você mesmo veio de um germe de vida, você veio. Uma vez você era apenas um pequeno germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai, você não é nada, não tem nada de sangue, o sangue da mãe. A célula sanguínea vem através do sexo masculino, e então daquele germe veio a multiplicação de células, e tudo conforme a sua espécie. Um germe de cachorro produzirá um cachorro, de pássaro, pássaro, de um humano, humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, isto trará uma criança normal e perfeita, e ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito, se nada interromper. Mas quando algo interrompe, então está fadado a ser o mal que interrompeu o programa de Deus. Estão entendendo? É uma vida, é um espírito que interrompe. O que é importante entender, você entender, que nós temos esta autoridade dada por Jesus Cristo, em Marcos 16, de dizer para esta vida, este demônio que atrapalhou o processo, de dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, afaste-se, saia. E ele sai, por causa do nome, não por causa de você, mas por causa do nome. Agora, se eu falar no nome de Edson Honório, sai? Claro que ele não sai. No nome do Claudinho, sai? Não sai. No nome de Pai, Filho e Espírito Santo, sai? Não sai. Mas se você citar o nome de Jesus, ele tem que sair, porque é uma lei que controla isso. Uma lei espiritual. Deus não queria que você fosse doente. Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem. Ele tem feito tudo o que ele pode fazer para mantê-lo bem. E Satanás está contra você. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja lá o que for, começa de um germe, ou seja, uma célula que começa a se multiplicar desordenadamente. Ele começa a se multiplicar como um tumor, se torna maligno, assim por diante. Ele é um corpo, exatamente como você é um corpo. Ele tem um espírito, exatamente como você é um espírito. Só que ele não tem alma, mas ele tem uma vida como você tem uma vida. E, portanto, então, em você, em sua carne, existem duas vidas agora. Dois espíritos e dois corpos. Mas aquele outro espírito, aquele outro corpo é uma aberração, é uma perversão. E o que é importante? É você saber que você tem os legítimos direitos dados por Deus de ir até este inimigo e dizer, afaste-se, em nome de Jesus. Agora, algumas pessoas, mesmo cristãos, carregam isto. Como então um cristão, tendo esta autoridade,
não repreende este mal, carrega isto até morrer. Porque ele, ao invés de olhar para a autoridade de Deus, ele olha para a sua indignidade. Ao invés de olhar para a santidade e perfeição de Jesus, essa troca, Jesus me deu a perfeição e santidade dele, para mim e para você. Mas para que Jesus pudesse dar a santidade e perfeição e autoridade para mim, como para você, ele teve que tomar a minha iniquidade e a sua também. Por isso é que ele foi pregado na cruz. Foi uma troca, uma inversão de papel. E se você não vê isto, se você ouve isto só com o ouvido, entra aqui e sai aqui, isto não te foi revelado. Por isso que eu falo para as pessoas virem ao culto e assistirem o culto. Cantar, porque quando você canta de verdade, você entra em um estado no qual você tem a capacidade de receber o ensinamento que é passado da plataforma. Porque esse tipo de ensinamento não é para o seu cérebro, para a sua mente. Esse tipo de ensinamento, só quem consegue agarrar é seu espírito, sua alma. E se você não está no espírito, a sua alma não capta isto. Se você está ouvindo com o ouvido, isto não te é revelado. Você sai daqui falando, o que o pastor pregou lá? Ele pregou assim, falando algumas coisas sobre espírito. Então, você sai e vai embora do mesmo jeito que entrou. Entre aspas, né? Porque você sai o melhor ou pior. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa, nós precisamos, em cada culto, como culto doméstico, leitura em casa, você precisa pedir a Deus que abra seus olhos, que te capacite subir ao nível de Deus. O profeta disse, Deus não desce ao seu nível, você tem que subir ao nível dele, para que você possa captar isto, e de modo que quando você adoecer, olha, irmão, se você vê isto com os olhos espirituais, você nunca mais esquece, isso nunca mais sai de você, e você nunca mais aceita o diabo ficar em você. É claro, você está sujeito, qualquer um de nós pode pegar câncer e qualquer outra doença, pode pegar. Mas se isso desceu no seu coração, ancorou ali na sua alma, você sabe que não pelo seu mérito, que você não tem nenhum, não a sua santidade, você não tem nenhuma, não olhe para você, não é o que você fez, o que você faz que importa, é o que ele fez que controla toda a coisa. Qual é a única diferença entre eu e uma pessoa que vai para o inferno? Eu vou para o céu, mas outras pessoas vão para o inferno. Qual é a única diferença? Porque você peca menos do que ele. Gente, que diferença faz se você peca muito, se você peca pouco? Não faz diferença. De todos os modos, você é pecador. Pecado não entra no reino do céu. Faz diferença? Faz diferença. Se um Fabiano, você que é policial, faz diferença se um rapaz roubou 10 vezes e o outro roubou 1000. Faz diferença? É ladrão. Não, aquele lá é mais ladrão. Não tem um mais ladrão do que o outro. Ladrão é ladrão. Assassino é assassino. Não, aquele lá é mais assassino. Assassino é assassino. Ou você é assassino ou você não é assassino. Ou você é ladrão ou você não é ladrão. Então, não deixa o diabo mostrar a sua indignidade. Foi uma reflexão. Assiste quem quer, né, gente? Eu vou falar uma coisa assim para vocês. Houve um tempo que eu precisei muito de fé. Você sabe o que eu fazia? Eu não lia, eu comia as mensagens. Eu comia as mensagens. Eu ouvi tanta pregação,
que eu aprendi inglês de tanto ouvir. Eu ouvi o dia todo. Eu precisava de fé. Eu era trabalhando, eu desenhava, era desenhando e ouvindo, desenhando e ouvindo. Eu sabia que a fé vem pelo ouvir. Agora, eu tinha consciência da minha necessidade. Você tem que ter consciência da sua necessidade. Então, quando você tem consciência da sua necessidade, você não vem para a igreja para bater cartão. Você vem para a igreja para aprender. Você, nós vamos encarar o diabo mais na frente. E se você um dia fizer um exame e for constatado câncer, e aí? Vai morrer? Você vai morrer? O profeta disse: quando uma doença vem até você para te matar, o anjo do Senhor coloca-se entre você e a enfermidade, e fica ali esperando você tomar Deus em sua palavra. O profeta disse: se você quiser correr para a morte, isso é problema seu. Mas você não precisa morrer. Você pode simplesmente olhar para Jesus e viver. O que é olhar para Jesus? É olhar para isto. O diabo, nós cometemos um grande erro. E este erro que a gente comete é induzido pelo diabo. Quando o diabo é perigoso mesmo, ele é perigoso, nós julgamos ele inofensivo. Quando é que é? É quando a gente fica flertando no campo dele. Dando umas beliscadinhas aqui, umas beliscadinhas ali, sabe? Pisando no terreno do diabo. Não, mas eu estou só na beirada. Você está só na beirada? Ele é perigoso, é uma cobra. É uma cobra cascavel. Você vai andar ali, ele te pica. Então, quando a gente deveria ver que ele é perigoso, a gente menospreza. Mas quando a gente deveria ver que a gente é muito maior do que ele, a gente vê ele maior do que nós. Como Israel viu os gigantes lá, e olharam para os gigantes e olharam para si mesmo, viram a si mesmo como gafanhoto. Eu sou um inseto, um gafanhoto, como é que eu vou enfrentar um gigante daquele? Essa era a hora deles olhar para eles e ver a eles mais do que capazes, como Josué e Caleb viram a si mesmo mais do que capazes de entrar lá e possuir as portas do inimigo. Por quê? Não por causa deles. Josué e Caleb não olhavam para eles, potencial deles. Josué e Caleb olhavam para a promessa. Deus disse: a terra é de vocês, eu dei para vocês, vai lá e pega. A cura é de vocês, vai lá e pega. A promessa é de vocês, vai lá e pega. Ah, mas eu não sou consagrado, eu não jejuo, eu não... Olha, gente, eu não estou falando para você viver uma vida relaxada, não é isso não. Mas Jesus já jejuou 40 dias e 40 noites. Para que ele pudesse comprar isso para você. Você não tem que disparar um tiro sequer. A guerra acabou. E a palavra diz que você é vencedor. Aonde está escrito isso? Na mensagem, possuindo as portas do inimigo. Amém? A mensagem é boa demais, rica demais, mas vamos ter que parar. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar. Ora sim, Deus, abre meus olhos. Deus, revela para mim, Senhor, o poder, a autoridade que eu tenho. Irmãos, lembra a mensagem que a gente estudou recentemente, a sempre presente água da rocha? Irmãos, aquilo ali não é para nenhum de nós ficar... Aquilo ali é para a gente agarrar aquilo ali
e sair encarando os problemas da vida dizendo, eu vou vencer, não vou perder. Quando você for embora hoje, ore a Deus, ore a Deus. A gente vai orar? Peça uma coisa a Deus. Aprenda isso sim. Eu sempre faço isso nos meus cultos domésticos. Eu falo, Deus, abra nossos olhos para que a gente possa ver a vida que está por detrás da letra. Quando você lê a Bíblia, aquelas letras ali, Isaías 53 está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo ali é uma placa que indica algo. Se você olha simplesmente para a placa, mas você não vê a coisa para a qual a placa indica, você não viu. Estão me entendendo? Tá bom, vocês estão prestando atenção. Me desculpe, tem hora que eu não gosto de ver ninguém, quando eu estou falando eu vejo a pessoa assim, ó. Você está onde, meu filho? Ô, pastor, eu estava passando o cartão, guarda o cartão. Ô, pastor, eu estava pondo gasolina na moto. Não, agora não é hora de pôr gasolina na moto. Agora é a hora de receber a arma. Isso é a arma. Qual é a grande arma? Você vê, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você não entender errado, tá? Você não tem que ser bom. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser nada. Você tem que simplesmente aceitar o que ele foi por você no seu lugar. Você não tem que ficar tentando, eu tenho que dar fruto, eu vou fazer força para dar. Já viu alguma manga fazendo força para dar fruto? Um pé de manga chega a estar vermelho, tanto fazer força para dar fruto. Não, foi a reflexão de hoje sobre dar fruto? Quem viu a reflexão de hoje? Levanta a mão. Olha, um número até razoável. Você viu, irmão Luiz? Sua mão você levantou. O que a árvore tem que fazer para dar fruto? Sim. Sim. Mas faltou um detalhe. Fala, irmã Laine, o detalhe que ele deixou passar por alto. Você tem que beber mais do que você precisa para sobreviver. Quando você bebe mais do que você precisa, aquele excesso torna-se fruto. Se você beber só a quantidade necessária para você se manter vivo, não tem fruto. É por isso que a gente dá tão pouco fruto. Por que nossa vida é sem fruto? Porque a gente bebe só o suficiente para se manter vivo. Pudesse transformar esse culto numa escola dominical, nós ia embora agora, né? Ia embora sim, entrar na coisa, né? Mas tudo bem, é melhor sobrar do que faltar. Vamos falar com ele alguns 5 minutos. Você pode, olha, pensa para ele abrir seus olhos para você ver que não é a sua santidade, é a dele. Sua santidade não tem nada, você nunca vai conseguir ser santo, você nunca vai conseguir ser perfeito, é por representação. Jesus nunca conseguiu ser pecador, mas o meu pecado estava sobre ele. Eu nunca vou conseguir ser perfeito, mas a perfeição dele está sobre mim e sobre você. Eu falo sobre mim porque é o que eu já ensinei para vocês. Você não tem que ficar falando Jesus morreu pelo mundo. Jesus morreu, se morreu pelo mundo, tudo bem,
Mas eu não estou olhando para o que Jesus fez para o mundo. Eu estou olhando para o que Jesus fez para mim. Porque o profeta disse, isto nunca fará nenhum bem a você, enquanto você não fizer disso a sua possessão particular. Fale com Deus. Vamos falar com Ele uns 5 minutinhos aí, para que Ele nos ajude a ver estas coisas.
eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido.
Deus ama ver vocês cantar assim, adorando. É uma atmosfera boa, você sente. O Anderson tem notificação? Não? Que Deus continue vos abençoando, meus irmãos, que você possa voltar para sua casa mais rico do que veio. Mais rico do que veio. Irmão Luiz, vamos orar, se queira. Irmão Luiz, se queira ou se não queira. Eu queria uma hora chamar o Claudinho Mansanda. Cadê Mansanda? Eu queria uma hora chamar o Claudinho, mas ali parece daquele mato ali, não sei se sai coelho, mas meio difícil. Sai não, disse que não sai não, Claudinho. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, que rico ensinamento, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem tanto para nós, Senhor. Todos os cultos nós aprendemos, e enquanto estivermos aqui, estamos aprendendo, Senhor. Ajuda nós a ser mais cuidadosos em aprender, Senhor. Abra os nossos olhos para ver melhor essas coisas, ver melhor o que está por trás das letras, Senhor. Não somente ler a Tua palavra, não somente ouvir, mas receber, Senhor. Ajuda nós a sermos melhores cristãos, aproveitar o tempo que temos ainda aqui na terra, Senhor. Estamos chegando ao final, Senhor. A vida aqui, Senhor, ela passa, Senhor, mas nós estamos lutando pela vida eterna, porque é para sempre, Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite, Senhor. É para adquirir do Senhor um melhor conhecimento, saber melhor, Senhor, quem somos, aonde estamos e para onde estamos indo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Pai, leva em paz para os nossos lares. Abençoados, Senhor, e lembrando do que aprendemos hoje, e que possamos continuar aprendendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe ricamente. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder, pois Ele entende quando
onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, já não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. O teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.